Você sabe usar o multímetro digital? Eu sou Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha e compartilhem em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. O que nós estamos vendo aqui em minhas mãos é um multímetro digital muito usado em laboratórios de elétrica ou para quem faz cursos de elétrica, eletrotécnica, inclusive também na engenharia. Esse modelo aqui, ele tem 8 funções e a partir do momento que nós dominarmos essas 8 funções, nós podemos ter um desse em nossas casas para a gente verificar, o nosso sistema elétrico, se por acaso der alguma falha, ou algum equipamento eletroeletrônico, que nós tivemos que testar uma peça ou coisa parecida. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver um monte de vídeo relativo a multímetro digital. Só que, se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter duas ideias, duas sugestões em que nenhum dos vídeos do YouTube você vai encontrar. Se você observar esse multímetro, quando eu movimento essa seletora de funções aqui, para quem está próximo dele, ou se eu aproximar aqui, nós observamos um rebaixo aqui, e uma setinha. Porém, se eu distanciar o multímetro e inclinar, tá vendo aqui, inclinei o multímetro, eu não consigo saber em que posição está sendo apontado para mim essa seletora. Em vídeos que eu tenho assistido, isso é muito comum. Às vezes a pessoa está te explicando alguma função, detalhando uma função do multímetro, e ele gira essa seletora, mas você não consegue visualizar exatamente para onde ele está apontando. Mesmo para quem já é eletricista, dá uma certa dificuldade, gera uma certa dúvida do que o cara está apontando. Com base nisso, eu tive uma ideia simples, porém eficiente. Nós temos aqui agora 2 multímetros exatamente iguais, inclusive o fabricante é o mesmo. E que ideia foi essa que eu tive? Tá vendo aqui, Esse é o multímetro original que você compra. Esse é o multímetro que eu pintei essa setinha com um piloto, aquele piloto que você não apaga com facilidade. Eu pintei na cor preta. Olha o que acontece se eu fizer a mesma coisa. Eu vou inclinar aqui, olha lá. Eu estou vendo para onde está apontando. Eu sei para onde está apontando. Eu sei qual é a função que agora a pessoa quer me mostrar. Ou se a pessoa de repente apontar para uma função e falar de outra, eu estou sabendo, eu estou vendo aqui agora. Tá? Então essa é a ideia simples e objetiva que eu estou dando nesse vídeo. Como não tem custo nenhum e facilita muito, para nós apresentarmos, para nós vermos, para nós não cometermos falha e de repente causar um curto no nosso equipamento. Junto com esse multímetro, nós recebemos um par de cabos. Está aqui o par de cabos. Esse par de cabos, ele é padrão, ele vem na cor preta e na cor vermelha. Está aqui, E eu tenho essas 2 ponteiras aqui, O que eu faço com essas 2 ponteiras? Regra: sempre o preto vai aqui no com, na função com, sempre. Já está encaixado. O vermelho, eu tenho duas opções. Tá vendo aqui, Tá escrito aqui nessa listinha aqui, V, tensão, ferradurinha, resistência, e o Mzinho A maiúsculo é miliampere. Então, se eu vou medir miliampere, esse vermelho pode encaixar aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado quando eu for medir corrente alta, que é essa função aqui, preciso girar para ela e posicionar o vermelho lá em cima. Só que como 95% de tudo que eu meço com esse modelo de multímetro
as duas ponteiras ou os dois pinos fiquem exatamente aqui, nós vamos deixar ele aqui por enquanto. Como eu falei no início, esse multímetro ele tem 8 funções, né? Nós vamos girar agora em uma por uma delas. Nós vamos entrar aqui na tensão alternada, que vai de 200 volts a 750 volts. Regra, sempre, não sabe a tensão que está medindo ou que vai medir, põe no 750. Depois que você tiver certeza, aí você abaixa para um número mais próximo do que você está medindo. Porque assim você fica próximo da precisão do valor que você quer encontrar. Próximo, corrente, amperagem. A ideia é a mesma. Pega sempre da maior e depois ajusta para menor se for necessário. No caso dos amperes aqui, nós temos a que vai de 200 milímetros a 2000 micro. E também temos a alta amperagem aqui. Próximo, HFE. O que é esse HFE? É teste de transistor ou transistores. Próximo da lista, sinal digital. E mais um próximo, vamos lá. Continuidade e teste de diodo. Próximo da sequência, resistores. A ideia é a mesma. Ponha sempre no valor máximo e depois vai reduzindo para o valor mais próximo da precisão. Próximo da lista, tensão contínua. Onde é que eu encontro tensão contínua? 2 exemplos. Você vai encontrar tensão contínua em bateria de carro e nesse modelo de bateria aqui, ó. Inclusive esse multímetro, ele usa um modelo desse de bateria de 9 volts. Eu já apresentei o cabo para vocês, já falei que 95% das medições que eu faço nesse multímetro, eles ficam exatamente nessa posição. Então agora nós vamos para a prática, vamos verificar se tudo que eu falei é verdade, se faz sentido? Vamos medir? Vamos lá então. Vou deixar o multímetro aqui, vou pegar as ponteiras. Primeiro eu quero te apresentar o circuito, isso que vocês estão vendo aqui, ó, é um circuito de uma lâmpada. Ó, ela acende, ela apaga, ela acende, ela apaga, ela acende. E nós estamos seguindo a NBR 5410 em relação às cores dos fios, né? Lembrando que o neutro vai sempre direto na lâmpada, no local da rosca, e o volta ele vai no local, no centro do pino da lâmpada, aonde é conectado o centro do pino no fundo da lâmpada. E aqui a continuação, né, da fase. Esse é o meu circuito, essa é a minha fonte de alimentação do meu circuito. Então nós vamos começar medindo. Como eu sei que a minha fonte tem apenas 110 volts, eu vou pôr aqui em 110, vou pôr no 200, né? Já está setado aqui, ó, como eu tinha combinado, o ponto com, o com não saiu do lugar, que é o preto, e o vermelho está aqui no meio. Então vamos ver quantos volts nós temos aqui nessa fonte? Vamos verificar, né, quantos volts tem. Tá lá, medindo, olha que beleza. 118 volts. Próxima medida. Corrente, vamos sempre para maior. Como eu falei que se eu quiser medir corrente baixa, aqui está em miliampere. Então aqui, ó, o vermelho aqui, tá vendo lá? Eu tenho 3 medidas. Tensão, resistência e miliampere. Então eu vou medir. A diferença é a seguinte, para nós medirmos corrente usando o multímetro digital, nós precisamos abrir o circuito. Quando nós temos o alicate em amperímetro, não é necessário abrir o circuito. Então eu tenho aqui a lâmpada funcionando, olha lá, está acesa, eu vou abrir o circuito nesse ponto, abrir o circuito e vou medir a corrente que está passando no meu circuito. Olha lá, vai acender a lâmpada. Acendeu a lâmpada, olha lá, ó, a corrente é bem baixinha, ó. Acendeu a lâmpada, beleza. Próximo passo, amperagem alta. Embora o circuito aqui não vai mudar, o circuito é o mesmo, está bem baixinha a amperagem, mas é só para exemplificar que não podemos esquecer isso nunca. Vou medir amperagem alta, ou estou na dúvida da amperagem, esse cara tem que sair daqui do meio e vir aqui para essa ponta, tá? Não pode nunca esquecer isso. Nós vamos lá medir agora.
no mesmo circuito. Ligo aqui, olha lá, acendeu a lâmpada, apagou a lâmpada. Acendeu a lâmpada, apagou a lâmpada. Beleza. Próximo passo, vamos tirar esse carinha daqui e vamos pôr aqui no meio, para nós não esquecermos e causar um curto no multímetro. Isso é muito fácil de acontecer, basta esquecer. Nós vamos ver aqui a função HFE. Que função é essa? Eu acabei de falar. É o teste de transistor. O que é transistor? Dá uma olhada aqui, ó, o tamanho desse bicho aqui, ó. É um componente eletrônico com 3 perninhas de metal, tá vendo aqui, ó? São 3 perninhas aqui, é até difícil de visualizar direito aqui, ó. 3 perninhas. E quando eu quero testar essa perninha, cada perninha dessa tem um nome, né? Uma é emissor, o outro é a base e a outra é a coletora. Então, se eu quero ter informações dessas perninhas, eu vou conectá-la aqui, ó. Aqui nessas funções, tá? Se o meu transistor for NPN ou PNP, depende do modelo do transistor, eu vou fazer essa verificação. Vamos tirar daqui o transistor. Próximo passo é o sinal digital. Tá vendo aqui, ó? Essa cobrinha aqui, ó. Vamos posicionar a setinha para o sinal digital. E onde é que eu meço o sinal digital? Eu meço o sinal digital na minha placa, né? Na minha placa eletrônica. Eu não tenho uma placa aqui, mas tenho aqui uma pecinha que eu vou só exemplificar. Eu ponho de um lado aqui, né? E meço do outro. Isso eu vou fazer lá na placa, né? Para verificar se esse componente está seguindo as normas, né? Para os sinais, né? Do meu equipamento. Próximo, medição de diodo, né? O que é um diodo? Tá aqui, ó. Também é um componente eletrônico. Olha aqui, ó. Ele tem uma pontinha prateada e a outra preta. Eu chego aqui e meço, né? Verificar se ele tá bom. Dá uma olhada lá. Olha lá, vamos ver. Vamos encaixar direitinho aqui. Tá encaixado. Isso, não tem problema. Nós temos tempo. Vamos medir de novo. Olha lá, ó. Ponta de um lado, ponta do outro, ó. Isso, olha lá. 567, beleza. Próximo passo. Resistor. Nós vamos medir resistor. Vamos ver, tem um resistor aqui? Tem. Olha o tamanho do resistor, piquititinho. Olha aqui, ó. Quase que não dá para ver direito. Olha aqui, cadê? Aí, isso, olha. Esse é um resistor. Vamos medir? Vamos. Tá aqui, ó. Ponta de um lado. Ponta do outro. Olha lá. 467. Ponta de um lado, ponta do outro. Beleza. Medimos. Próxima medição, vamos lá, tensão contínua. Como eu sei que a tensão que eu vou medir é de 9 volts, eu vou deixar no 20. Então eu pego aqui a medição, tá aqui a bateria, vou colocar, olha lá, ó, conectar os dois polos aqui, ó. 8,30, 8,29. Se a bateria é de 9 volts, tá boa de uso. Vou virar para vocês verem uma característica da tensão contínua. Quando você inverte os polos, dá uma olhada lá, ó. Fica negativo. Vou voltar de novo, olha aqui, olha lá. Positivo. É isso aí. Voltando para uma função que eu deixei por último, que é a continuidade. O que é a continuidade? A continuidade visa verificar se há continuidade no circuito, no componente ou no fio. Então nós vamos ver aqui, ó. Primeiro teste, eu vou testar se esse fusível aqui tem continuidade, se eu posso usar ele de novo no micro-ondas. Se fizer o bip, posso usar. Se não fizer, eu não posso usar. Olha lá. Não fez o bip. Devolve para lá, descarta, pega o outro. Faz o mesmo teste, conecta aqui a ponta. Ó o bip. Isso, eu posso usar esse aqui já no micro-ondas. Vamos testar mais 2 fusíveis. Está aqui, ó. Verificar se ele tem continuidade. Olha lá. Nada de continuidade. Vamos ver o outro. Olha que beleza. Esse tem continuidade. Muito bom. Posso usá-lo também. Também vamos testar aqui essas duas pontas de fio. Essa preta e essa azul que está aqui, né? Vamos testar. Se tiver continuidade, vai apitar. Se não tiver, não vai. A ponta preta.
Olha aí, ó, ponta preta, ó. Tem continuidade. Vamos na ponta azul? Olha, a ponta azul não tem continuidade. Isso acontece muito nas residências, rompimento do neutro. Se as suas lâmpadas e os seus eletrodomésticos ou eletroeletrônicos não forem bivolts, você acaba queimando esses componentes se não tiver um aterramento bem feito. Tá vendo, ó? O neutro está rompido, o preto está ok, ó. Dando sequência ao que eu estava falando, a segunda dica. Qual que é a segunda dica? A primeira foi só pintar isso aqui, né? Parece ser uma coisinha boba, mas a partir do momento que você pintar isso aqui no seu multímetro, você vai perceber que os erros que você cometia, que queimavam o seu multímetro, não vai acontecer mais. A outra dica é, eu falei que essa ponta preta, ela é fixa. A única ponta que vai mudar é a vermelha. E quando é que ela vai mudar? Quando eu precisar medir a alta tensão aqui, ó, alta corrente, quer dizer. Quando a corrente alta, precisei medir a corrente alta, eu ponho aqui. O que pode acontecer? Pode acontecer de eu esquecer, deixar essa ponta aqui e trazer para a corrente alta. Na hora que eu medir isso aqui, há um rompimento no meu multímetro, tá? Ele vai queimar, em muitos casos, né? Queima de uma maneira que você não consegue usar mais para nada. E qual é a dica? A dica é simples também. Tira esse cara fora a cada medição que você fizer. Pronto, tá aqui. Ah, eu quero medir tensão. Opa, qual delas? Contínua ou alternada? Ah, eu quero medir alternada. Beleza, pega lá, põe aqui. Meço a corrente alternada. Acabei de medir? Volta. Tira o cabo. Ah, eu quero medir agora corrente. Beleza. Vou medir corrente. Vai lá, põe o cabo. Tira o cabo. Volta para a posição. Ah, eu quero medir resistor. Põe o cabo. É um pouco esquisito esse tira e põe de cabo. Só que você vai observar o seguinte. Toda vez que você fizer isso, você vai dar atenção às funções que o seu multímetro vai estar habilitada. Só o fato de você ter que se preocupar em colocar de novo, você vai olhar, será que a setinha está no lugar certo? Eu mesmo, como exemplo, eu já queimei uns 2 multímetros por não ter observado a setinha. E aí eu liguei na função errada. Simplesmente eu vi uma luz aqui dentro, ou seja, explodiu o fusível, eu perdi o meu multímetro. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar no crescimento do canal e para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.